dessa fala desastrosa, criminosa, desse que eu tenho o desprazer de dizer que é o presidente da República, que não se porta como um presidente da República. Ele não só desrespeitou o povo brasileiro, porque ele passa a imagem para o mundo inteiro, ele transmite como se fosse o povo brasileiro que pensa dessa forma, como ele atacou Israel, minimizou os judeus, a morte dos judeus, o genocídio promovido pelo Holocausto, associando Israel a Hitler, Israel ao nazismo. E eu vi aqui alguns deputados da sua base tentando passar pano, haja pano para tentar passar nessa lambança feita por Lula, que criou o maior incidente diplomático do nosso país. Alguns, obviamente, nós sabemos que pensam dessa forma. Alguns têm um viés mais ideológico e não escondem o seu amor pelos terroristas. Mas uns, nós vemos o constrangimento que tem em defender essa fala dele. Mas são pelegos, são paus mandados que tem que vir aqui para falar em defesa do seu chefe, do seu líder. Eu vi alguns deputados falando de números, apelando promocional, dizendo que milhares, falam números como Lula sempre disse, os números quando ia para o exterior, número de crianças de rua, número de pessoas que passam fome, e ele mesmo dizia que eram grandes mentiras. Números de crianças assassinadas, eu poderia dizer que esses números são da fonte da cabeça dessas pessoas, mas não, esses números que eles trazem aqui são números dados pelo Hamas. Eu vi também deputados do PT dizendo que o que nós estamos fazendo é uma cortina de fumaça. Se essa cortina de fumaça, se é uma cortina de fumaça, é uma cortina de fumaça que o mundo inteiro está fazendo, porque o mundo inteiro está atônito, o mundo inteiro está assustado com o nível desse presidente que vem desgovernando o nosso país. Uma fala que não só é um crime de responsabilidade, é um crime comum, porque foi xenofobia, um ataque xenófobo, de racismo, e é um crime contra a humanidade. Querer dizer que a reação legítima de Israel, porque Israel, no dia 7 de outubro, sofreu um ataque que só pode ser comparado ao nazismo, ao que fizeram com os judeus na época do nazismo. Foram milhares de pessoas mortas num ataque surpresa por aqueles terroristas que eles tantos defendem, o Hamas. Mulheres estupradas, crianças decapitadas. Eu me pergunto se essas pessoas vivem realmente a realidade. Assistiram esses vídeos que nós aqui vimos, todos assustados, vídeos repugnantes, tratando aquelas pessoas como se fossem bichos. Aliás, nem animais são tratados daquela forma. E aí Israel, numa reação legítima, faz a sua legítima defesa para defender o seu território, defender o seu povo, e eles têm a disfarçatez, a cara de pau, de tentar passar a mão na cabeça dos terroristas e ainda tentam inverter a lógica, dizer que quem está cometendo o genocídio é o Estado de Israel, porque na verdade o que eles são não são só antissionistas, são antissemitas, são pessoas que defendem tudo aquilo que está sendo feito contra o Estado de Israel, porque por eles Israel e o povo judeu já deveria ter sido dizimado. E aí Lula faz uma fala desastrosa como aquela, provocando a maior crise diplomática do nosso país, e ele não tem
a coragem de fazer o meia-culpa, ele não tem a coragem de dizer que ele errou. Pelo contrário, é incentivado pelos seus ministros, como Celso Amorim, a manter a sua posição, e ele dobra a aposta. Ele vai para o Tribunal Penal de Haia para denunciar Israel por genocídio. O Brasil está acostumado a ser desmoralizado por Lula no exterior. O Brasil está tão acostumado com todas as suas falas criminosas, desastrosas, que perdemos o assombro. Mas dessa vez Lula foi longe demais. Como disse o primeiro-ministro de Israel, Netanyahu, ele cruzou a linha vermelha. Dizer que a reação legítima de Israel contra o terrorismo provocado pelo Hamas se compara ao nazismo, ao que aquele povo sofreu, é diminuir a dor dos 100 milhões de mortos, aliás, das famílias dos 6 milhões de mortos. É por isso que agora nós estamos encampando esse impeachment, que já é o que tem o recorde de assinaturas da história da Câmara dos Deputados. O pedido de impeachment feito pela deputada Carla Zambelli, que tem 125 assinaturas. 125 assinaturas. E que é um recorde. E que é uma resposta do Parlamento. É uma resposta do Congresso Nacional, como um poder, como instituição, e deveria ter a resposta de todas as instituições do nosso país. Mas a melhor resposta vai acontecer quando o presidente Arthur Lira tiver o bom senso e der seguimento a esse processo de impeachment, porque é inaceitável que esse bêbado esteja desgovernando o nosso país dessa forma, porque o que ele vem fazendo com a nossa economia, o que ele vem fazendo com todas as questões que nós já estamos acostumados, tudo isso nós estamos enfrentando aqui como oposição. Mas cometer esse crime de responsabilidade, crime contra a humanidade, isso não pode sair impune. Por isso, peço aqui que possamos fazer coro e pedir que o presidente Arthur Lira dê prosseguimento nesse processo de impeachment contra esse criminoso que se chama Luiz Persona não grata da Silva. Obrigado, impeachment já!